À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais. Bem-vindos a mais um Meu Marco, esta semana para falarmos sobre as propostas vencedoras do Orçamento Participativo Jovem 2021. E vamos ter como convidados o vereador Paulo Couto, da Câmara Municipal de Marcanaveses, Miguel Carneiro, autor da proposta VBB Skate Park, e Ana Isabel Madureira, autora da proposta Festival de Música Clássica, e ainda também, muito longe, mas aqui tão perto connosco, graças a estas novas tecnologias, o Tiago Teixeira. Eu saudava todos. Paulo Couto, tivemos recentemente o anúncio das propostas vencedoras do Orçamento Participativo ao PJ Jovem de 2021 e o município de Marcanaveses, tal como já fez no passado, vai concretizar as 3 propostas mais votadas. Que propostas são essas? Bom dia, Raul, Filipe. Bom dia a todos os ouvintes da Marcoense FM e também uma saudação, porque é a primeira vez que eu vou fazer no ano, desejar a todos aqueles que nos estão a ouvir e que nos acompanham também um bom ano e que tenhamos um ano 2022 diferente daquilo que tem sido os últimos 2 anos face à pandemia. Por isso também aproveitar a oportunidade a desejar a todos um bom ano. Saudava também aqui normalmente a Ana Madureira, uma das jovens vencedoras do projeto do Orçamento Participativo Jovem 2021, o Miguel Carneiro, também outros vencedores do OPJ 2021, e o Tiago Teixeira, que quase do outro lado do mundo, também através das novas tecnologias nos acompanha. Por eles também uma saudação especial. Relativamente à pergunta que me fez, nós este ano, o ano 2021, só na fase final do ano é que conseguimos levar o OPJ à fase da apresentação das propostas, a votação e o relatório final, porque nós fizemos uma alteração ao regulamento. Essa alteração teve que estar em discussão pública, depois teve que ser aprovada em reunião de Câmara e, por sua vez, depois também aprovada em Assembleia Municipal. Foi aqui algum constrangimento que nos criou e só nos permitiu na parte final do ano levar o procedimento a cabo do Orçamento Participativo Jovem relativamente a 2021. Contudo, este ano, à semelhança daquilo que tem vindo a acontecer, tivemos várias propostas, todas elas muito boas, e depois também coube aos jovens fazer aquilo que lhes era pedido, o caso da votação, e tivemos então a proposta com mais votos do Miguel Carneiro, que foi a proposta de um skatepark em Vila Boa do Bispo. Depois tivemos aqui um empate que felizmente conseguimos aqui ajustar e levar a cabo as outras 2 propostas da Ana Madureira, que é um festival de música clássica, que é um festival de música também um bocadinho centralizado para passar um bocadinho no concelho e nas igrejas, mas certamente a Ana Madureira também depois irá falar um bocadinho sobre isso. E também tivemos a proposta que foi aceita e foi aprovada, 2 mesas de takeball, um desporto novo, ou relativamente novo, recente, que está a ter uma adesão muito grande no mundo inteiro, e nós aqui em particular no nosso país e no nosso concelho também agora, com a aplicação de 2 mesas de takeball. Ou seja, nós este ano 2021 temos aqui 3 áreas importantes, que tem sido um dos focos ou uma das pretensões dos jovens. Falamos de cultura, falamos de desporto e falamos de juventude. São as 3 áreas importantes que têm levado um bocadinho à questão dos jovens fazerem as propostas do Orçamento Participativo Jovem. Contudo, não posso deixar de dar aqui também uma palavra a todos os outros que fizeram propostas, que foram admitidas, estiveram em votação, mas os jovens assim decidiram e por maioria ou por voto vamos agora neste ano 2022 levar a cabo estas 3 propostas. Entretanto, as 3, a opção por concretizar estas 3 propostas, ao contrário das 2 estavam inicialmente previstas, não é? Mas acabou por surgir então em consequência um empate que existiu, mas felizmente que vão levar-se as 3 a cabo. Sim, o regulamento não especifica, mesmo em caso de empate, o que é que se pode fazer. Mas nós, antes de decidirmos, pedimos aos jovens para virem cá, neste caso o Tiago Teixeira e a Ana Isabel Madureira, juntamente com a equipa técnica que fez a avaliação, e conseguimos aqui, de uma certa forma, reajustar aqui os valores da proposta da Ana Madureira, onde a Ana apresentava aqui um valor onde tinha aqui algumas deslocações que já estariam assumidas, e nós de forma a conseguirmos englobar as 3 propostas, porque o valor previsto era os 40 mil euros, e se somássemos as 3 passaria os 40 mil euros, mas com a dedução do valor que nós fizemos aqui na proposta da Ana Madureira, onde a Câmara Municipal também assumiu que asseguraria esses transportes, conseguimos incluir as 3 propostas e felizmente vamos levar a cabo estas 3 propostas.
postos. Ainda bem, passaríamos para o Miguel Carneiro, que também conhecido por outras andanças, como o presidente da Junta de Freguesia de Vila Boa do Bispo. Miguel Carneiro, a proposta mais votada foi a do skatepark do Miguel. Em que é que consiste este skatepark? Muito obrigado, muito bom dia, Raul, muito bom dia a todos que nos ouvem através da Rádio Marcoense e agradecer desde já o convite para estar presente e divulgar este que eu creio que é uma medida que diz muito aos jovens e que todos os anos lhes oferece a oportunidade de, através de um canal direto e exclusivo dos jovens, decidir o que fazer com parte do orçamento do município. Esta ideia é uma ideia que já me vinha em mente há algum tempo, aliás já havia candidatado em edições anteriores do orçamento participativo, mas por limitações da própria proposta não pode ser aceite, mas é basicamente uma proposta que prevê a criação de um parque de skate com um conjunto de obstáculos para a prática desta modalidade na freguesia Vila do Bispo, junto ao parque infantil e à área de lazer da freguesia ali mesmo no centro. E eu sempre entendi que este era um passo natural naquele espaço, quer pela experiência aqui na freguesia, mas também porque o skate é uma modalidade que está intimamente ligada ao hóquei em patins, é uma modalidade que está, é uma prática que está em crescendo nos jovens em todo o concelho. Eu acho que é necessário haver cada vez mais espaços neste sentido para lhes dar oportunidade para materializar estas novas ideias e dar a oportunidade de praticar novas modalidades que, neste caso, em 2021, acabou por ser a primeira vez, mas já é uma modalidade olímpica e, portanto, nós temos que olhar para este tipo de evoluções na sociedade e também creio que é uma proposta que fala muito aos jovens, o resultado é espelho disso, mas que, acima de tudo, cria oportunidades para se aceder a um espaço que normalmente não é fácil aceder porque as ruas normalmente são para outro tipo de veículos. Aquilo que o Miguel Carneiro ia falando, de facto, por todo o concelho se vê cada vez mais jovens com o skate debaixo do braço, prova de que cada vez está mais em voga esta modalidade pelo nosso concelho e é preciso também criar essas condições, como o Miguel falava. E é engraçado como é que falou aí, porque sobre rodas, porque foi lá nas rodinhas, em Vila Boa do Bispo, o hóquei em patins começou a raiar pelo nosso concelho. Exatamente, é a freguesia onde nasceu o hóquei em patins, é a freguesia que viu inúmeras vezes campeãs nacionais de séniores femininos, mas acima de tudo é uma freguesia que continua a olhar para o futuro e eu creio que nesse sentido o skate é claramente uma tendência que, tal como há uns anos atrás foi uma tendência o hóquei patins, hoje em dia o skate representa exatamente essa mesma tendência. E mais ainda se nota quando nós vemos, como disse muito bem, muitos jovens de skate baixo braço, portanto sem federação, sem associativismo, individualmente os próprios jovens procuram por espaços para ter essas experiências e para poder praticar skate. Eu acho que esta acaba por ser uma infraestrutura que corresponde exatamente àquilo que nós vemos no dia a dia, com uma particularidade muito interessante que é, nós obviamente somos uma terra e uma região onde o granito impera e felizmente é uma grande fonte de riqueza na nossa região, mas isso depois cria, por exemplo, em pavimentos de ruas, em pavimentos de passeios, retira espaço para a prática desta modalidade, que não é tão normal e usual neste tipo de pavimento. E, portanto, nós temos que, nesse sentido, pensar em criar espaços dedicados, até pela segurança, para que os jovens possam praticar esta modalidade. E claro que, se nós pudermos juntar isto ao fomento de uma modalidade nos distante como o hóquei patins, eu acho que eu tive a sorte de começar a minha prática desportiva no hóquei patins. E antes de jogar ao hóquei patins, a gente aprende a patinar. E, portanto, o primeiro desafio é equilibrar-nos sobre rodas. E eu acho que aqui está mais um contributo nesse sentido. Só porque falamos no hóquei feminino, um beijinho, porque tivemos, de facto, 4 atletas marcoenses na seleção nacional, inclusivamente a capitã era de Vila Boa do Bispo, a Raquel Pinto, também da Alpendrada, a Susana Montenegro. Foram, entre outras, vários atletas que representaram bem a seleção nacional e eram daqui do Concelho de Marcanavês. Miguel Carneiro, acreditas que a concretização desta proposta vai dinamizar a modalidade do skate ainda mais na freguesia de Vila Boa do Bispo? Sim, eu creio que será um ponto de partida e é também algo que eu esperava, quer enquanto jovem, mas também, obviamente, enquanto autarca, e que seja também um ponto de encontro de jovens de várias freguesias do concelho ali, porque estamos a falar de um local que pode albergar vários jovens a praticar ao mesmo tempo e entre a prática, que é um desporto em que há também lugar ao convívio, e o convívio, certamente poderão daqui nascer muitas ideias e muitas iniciativas também em prol do concelho. Já fomos falando aqui um bocadinho, de facto, porque estão relacionadas a prática do skate com o hóquei em patins, mas ainda me resta perguntar isto ao Miguel. Pode ainda fazer com que o futuro do skatepark permita explorar melhor estas duas modalidades em conjunto? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos a falar de um equipamento que terá obstáculos e que permitirá esta iniciação, mas obviamente que o hóquei patins pode beneficiar muito
por esta exposição inicial, ao gosto, às rodas, ao equilíbrio, ao movimento e à dinâmica, e portanto eu creio que ambos poderão beneficiar, tal como, e isto são apenas ideias, estamos aqui a discutir, a própria secção de hóquei em patins pode até fomentar a prática do skatepark enquanto modalidade desportiva federada, para que à frente nós possamos também ter grandes referências nacionais e internacionais desta modalidade, a partir também de Vila Boa do Bispo, como é o caso agora do hóquei em patins. Até como dizia o Miguel Carneiro, a partir destes últimos Jogos Olímpicos, eles passaram a enquadrar-se também na modalidade olímpica como modalidade também oficial. Exatamente. Não é? Nós temos capitães de seleções nacionais, temos atualmente seleções nacionais de Vila Boa do Bispo, portanto pode ser que tenhamos praticantes de skate olímpicos. Pois, muito bem. Passaria para outro projeto e para o de música clássica. A proposta de Ana Isabel Madureira. E no seguimento da nossa conversa, neste segundo lugar, tivemos um empate entre duas propostas, o Festival da Música Clássica, da Ana Isabel Madureira, e as mesas do Tecball, do Tiago Teixeira, que vai falar connosco via também WhatsApp, que nos irá explicar em que é que consiste, concretamente a Ana Madureira, este Festival de Música Clássica. Como é que tudo isto vai funcionar? Antes de mais, muito bom dia a todos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Raul. Bom dia, Miguel. E bom dia também a todos aqueles que nos ouvem através da Rádio Marcoense. Este festival estará, aliás, ramificar-se-á em dois eixos de atividade performativa. Portanto, por um lado, uma série de concertos distribuídos pelas várias igrejas do nosso concelho, e também um ciclo de recitais, portanto, dados por jovens músicos marcoenses, portanto, músicos que sejam profissionais ou que se estejam a profissionalizar nesta área. A ideia é estender o festival ao longo de 5 dias consecutivos, portanto, isto terá que acontecer num período de férias, de modo a atrair o maior número de gente possível, e a ideia é também combinar e alternar estes concertos corais e estes recitais, portanto, a ideia final é criar uma grande movimentação em torno da cultura no nosso concelho, e também o facto de os coros convidados serem da região intermunicipal do Tâmega e Sousa, portanto isso certamente será um fator que trará novos públicos também ao Marco de Canaveses. Até porque o turismo religioso acaba por estar muito em voga também, hoje é muito procurado, e por que não juntarmos estas duas vertentes, a musicalidade com aquilo que se pode depois poder ver dentro dessas igrejas, não é? Exatamente. A ideia passa muito por aí também, portanto, de fazer dos nossos monumentos, das nossas igrejas, várias delas, portanto, várias das selecionadas integram precisamente a Rota do Românico. Portanto, o objetivo é precisamente fazer desses monumentos verdadeiros centros culturais e não apenas pontos de passagem turísticos. E como a Ana Isabel foi falando, inclusive todos os coros da comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, é quase um ir e voltar e um voltar para visitar. Exatamente, é precisamente desenvolver um intercâmbio cultural na nossa região. Os concertos da música sacra do festival serão realizados em várias igrejas do concelho, como já disse. Esta opção tem como objetivo descentralizar a oferta cultural no nosso concelho, não é? Precisamente. Para que todos tenham acesso a esta musicalidade. Exatamente. Portanto, esta descentralização vem, de certa forma, complementar a centralização a que assistimos no centro do Marco de Canaveses, e bem, portanto, podemos ver que temos concentrados no centro da cidade vários serviços culturais. Temos o Museu Carmen Miranda, temos o Emergente, temos a Biblioteca Municipal, etc. Portanto, a ideia é que também as pessoas da periferia do concelho possam ter acesso a espetáculos de qualidade. Portanto, tudo isto se prende com uma questão fundamental, que é o acesso à cultura. Portanto, o acesso à cultura, independentemente da freguesia, independentemente das possibilidades de transporte, independentemente da idade e também da condição económica. Portanto, supõe-se que estes concertos sejam gratuitos para toda a população. Como falava, o facto das igrejas aqui, e até quando falamos em música clássica, não é qualquer palco que pode receber muitas das vezes um festival de música clássica, mas ela aqui acaba por se enquadrar melhor, olhando depois a toda a estrutura, desde a sonoridade que a própria pedra possa transmitir juntamente com os instrumentos.
É verdade. No caso portanto, destes concertos corais, a escolha das igrejas teve muito que ver com as condições acústicas oferecidas pelas mesmas e demonstrar também esse potencial das igrejas. Fruto do empate que existiu neste Orçamento Participativo Jovem 2021, teve que ser feito um ajuste no orçamento da sua proposta. Esta redução da verba disponível não alterou a essência do projeto, até porque o sorriso está aí patente, não houve nada de contrário para que o projeto não venha a ter na mesma o sucesso conforme foi apresentado. Não, efetivamente o projeto permanece na íntegra. Portanto, a proposta em si, ou seja, a proposta reunindo os cachês dos artistas, portanto... O transporte, como o Sabiroda já foi falando, quer dizer, estes ajustes sim, foram os transportes era algo à parte, portanto, a proposta em si, os cachês dos artistas, os serviços de registro do vídeo, o aluguer de um piano para o emergente, etc. Tudo isso somava um valor total de 12.500 euros. O que é que acontece? Eu decidi, portanto, ao elaborar a proposta, estender esse valor até aos 20.000 euros, precisamente por não saber aquilo com que contar a nível de transportes, de refeições e de recursos humanos. Mas, efetivamente, tendo esses parâmetros assegurados pela Câmara Municipal, a proposta, segundo o valor determinado, que foram o valor final, portanto, 14.800 euros, torna-se perfeitamente possível realizar esta iniciativa. Ok, nós ainda vamos falar de novo à Ana Isabel Madureira, também com o Miguel Carneiro e com o seu vereador Paulo Couto, mas agora vamos então bem longe, graças a estas novas tecnologias. Tiago Teixeira, vamos também perguntar-lhe, uma vez que a outra proposta vencedora do OPJ é a implementação de 2 mesas de tecbol apresentadas por si, Tiago Teixeira, acha que este projeto ser recebido pelos marcoenses, uma vez que ele está a ser muito bem recebido por todo o mundo? Olá a todos. Olá a todos os ouvintes da Rádio Marcoense. Em primeiro lugar, agradecer o convite da rádio para poder falar das propostas que apresentamos do Orçamento Participativo Jovem. Felizmente é uma boa iniciativa por parte da Câmara para dar voz aos jovens e este ano tive a sorte da proposta que eu apresentei ter sido as mais votadas. Tanto eu como a associação em que estou envolvida, a Associação Zora, queríamos apresentar uma proposta na área do desporto. Queríamos promover mais a diversidade desportiva do Concelho porque achámos que o Concelho, apesar de ter havido um investimento de infraestruturas e tudo isso, a cidade em si não tem muitas infraestruturas que dê para a prática desportiva. Por exemplo, na cidade de Marcanavês temos o skate park, agora que também foi uma proposta de orçamento participativo jovem de outros anos anteriores. Temos um campo de futebol de 5 que dá para basquete e futebol e pouco mais. Então, com isto, quisemos introduzir um novo desporto que para muitos pode não ser conhecido, que é o tecbol. Foi um desporto criado em 2014 apenas, e que é uma junção quase do ténis de mesa mais o futebol. Pode ser jogado individualmente ou a pares e o objetivo é colocar, temos uma mesa e temos que colocar a bola no outro lado da mesa com os pés. É um desporto de facto que está a crescer bastante, é um desporto que já está introduzido em 5 continentes, em mais de 125 países. Em Portugal é um desporto mais jogado no sul, Portugal, nomeadamente Santarém, é um distrito que está a apostar forte nessa modalidade. Então nós decidimos que queríamos introduzir o tecbol não só por ser um desporto novo, que está, digamos, na moda, tem o objetivo de ser modalidade olímpica no futuro, e para além disso também queremos introduzir porque lá está, para dar uma maior variedade para os jovens marcoeses desfrutarem de outro desporto e que esteja introduzido no conceito. Como é que surgiu-te esta ideia da mesa de tecbol? O objetivo foi a falar com pessoas da associação, da Zora, com pessoas e chegámos à conclusão que em termos de concelho não existe muitas infraestruturas em que se possa jogar livremente, sem ser em associações, em clubes. Não existia muita variedade, então nós queríamos então introduzir um novo desporto. Aproveitamos o Orçamento Participativo Jovem e conforme o orçamento que podemos apresentar, que era 20.000 euros para cada proposta, tentámos pesquisar um desporto que pudéssemos introduzir e o tecbol surgiu porque cumpria esses requisitos todos. É moderno e
queremos então implementar as duas mesas. Também achamos, não só por ser moderno, mas por ser um desporto muito conectado ao desporto rei, que é o futebol, e basta ver vídeos no YouTube, tudo isso, todos os clubes de futebol dos principais, os 3 grandes, os clubes de Champions League, todos aderiram ao Tecbol, então achamos que tinha todas as condições para ser colocado em marca na vez e para ter, digamos, um sucesso com os jovens. Acabámos por ver às vezes em algumas equipas de futebol, o que estavas a dizer, em que muitas das vezes eles já tentavam sem mesa, mas de alguma forma criar esta modalidade, fazer este desporto, não é? Exatamente. E lá está, depois foi criado o Tecbol, que utilizou com estudos e com engenheiros uma mesa adaptada ao jogo de pés e foi criado esse desporto. Agora, o que é que era importante para incentivar os jovens à prática desta modalidade? Qual é a ideia? Sim, eu penso que colocar jovens a fazer desporto deve ter mais infraestruturas. Por exemplo, se cidades reduzir o consumo de pessoas a utilizar carros e a utilizar transportes públicos, por exemplo, as cidades colocam menos parques de estacionamento, colocam as vias para carros mais pequenas e colocam vias de andar de bicicleta maiores. Isso é um bocado o que se deve fazer em termos desportivos. Se queremos colocar mais pessoas a fazer desporto, temos que criar infraestruturas ao ar livre, depende, em que as pessoas possam, de uma forma gratuita, desfrutar da cidade e também de fazer desporto. E é um bocado isso que eu penso, ou seja, penso que a mesa tech é um desporto que basta ter uma bola e um amigo e pode-se praticar, por isso não penso que vai ser muito difícil a aplicação, a introdução deste novo desporto, e penso que vai ser utilizado por muitas pessoas. Estas duas mesas vão ficar aonde? As mesas vão ser introduzidas no Parque Lazer de Alpendurada e o Parque Lazer de Marca Naveses. Achamos que eram os melhores locais para a introdução das mesas, não só porque são zonas em que existem mais pessoas, mas também porque são zonas em que, por exemplo, o Parque Lazer de Alpendurada já tem, é um espaço grande, já tem campo de futebol, campo de basquetebol, tem toda uma infraestrutura que as pessoas vão para lá mesmo para praticar o desporto, então a introdução de uma mesa, obviamente, não faria todo sentido. Em relação ao Parque Lazer Marca Naveses, também era uma área que tem todas essas condições, também já tem outras infraestruturas para a prática de desporto, como eu referi anteriormente, e também é uma área também com muita maior população, e de referir que queríamos mesmo colocar no centro da cidade, porque achamos que deve haver mesmo uma grande oferta, uma diversidade desportiva. Referir que este desporto pode muito bem depois ser usado, por exemplo, para desporto escolar. É um desporto, em muitas escolas já se vêem mesas destas, e penso que, como disse anteriormente, que tem todas as condições para ser um novo desporto em Marca Naveses. Quem sabe daqui a alguns anos temos associações que podemos até criar campeonatos municipais, quem sabe 7 clubes abram uma nova modalidade e já tem pessoas a praticar este desporto, e penso que é isso que vai acontecer, e isso é importante porque de facto o Portugal é um país que segundo os estudos, em termos não só europeus mas mundiais, são cada vez, os portugueses são cada vez sedentários, podiam ter maior prática de desporto, e também é isso que gostávamos de combater um bocado. Obviamente sabemos que não são duas mesas que vão mudar isto, mas é o início, não é, Tiago? É o início. Pois, muito bem. Nós voltamos já à conversa contigo, Tiago, podes continuar connosco. Agora voltava de novo ao Paulo Couto, ao seu vereador. Nas últimas edições do OPJ assistimos também a uma melhoria na qualidade das propostas por parte da população jovem. Esta melhoria foi influenciada em parte pelas alterações que o município de Marca Naveses fez ao regulamento do Orçamento Participativo Jovem no último ano, mais concretamente. Quero falar um pouco sobre essas alterações e o porquê de terem sido também implementadas? Primeiro, elas foram implementadas também por um bocadinho daquilo que é a exigência do nosso movimento jovem, ou seja, os nossos jovens cada vez mais conseguem ou nas suas propostas acabam por exigir mais, e então nós tivemos essa necessidade de fazer alteração. Aqui há uma coisa que é as alterações que foram feitas no regulamento, e depois também é as alterações normais que nós, Executivo,
resolvemos fazer. A nível do regulamento, uma das principais, e acho que a mais importante, nós fizemos um alargamento da Comissão Técnica. Nós colocamos mais técnicos do município disponíveis para ajudar nas várias áreas, porque nós, numa fase inicial, tínhamos só, basicamente, um técnico que era o nosso chefe de divisão da parte de edifícios e equipamentos, mas achamos que só isso não era possível, ou seja, não era só nessa área que nós iríamos ter projetos. Inserimos informáticos, técnicos de informática, inserimos também do ambiente, o nosso chefe de divisão da cultura, e depois uma novidade que foi inserimos também, ou seja, o novo regulamento permite os elementos do Conselho Municipal da Juventude fazerem parte. Acho que isso é uma medida muito importante, porque eles também, fazendo eles parte do órgão, também podem ajudar nas análises e ajudar nas decisões, muitas vezes, que são precisas tomar. Para além disso, nós fizemos aqui algumas melhorias que acho que foram muito importantes e vão continuar a ser. Vamos continuar a fazer algumas, é certo, já temos algumas previstas para o próximo ano, mas aquilo que nós fizemos este ano, tivemos uma novidade, que foi a apresentação pública das propostas. Nós tivemos num dia com os 5 finalistas, ou seja, aquelas 5 propostas que iriam à votação. Demos a oportunidade aos jovens no espaço público e depois também através de uma gravação de um vídeo nas redes sociais fazerem a apresentação daquilo que é o projeto, porque nós muitas vezes ouvimos falar num festival de música, não sabemos depois o que é a essência do festival de música, e como a Ana aqui disse, explicou bem o que era o festival de música. O skate park em Vila Boa, o porquê do skate park ser em Vila Boa, porque já existe uma tradição muito grande, como o Miguel falou, na questão do desporto sobre rodas, da aprendizagem, e é importante também saber de onde é que vem o projeto, a história, e é importante que nós damos a oportunidade de eles falarem. Do Tiago, a questão das mesas do takeball, se calhar havia muita gente que nem sequer sabia que essa modalidade existia. E assim a oportunidade de eles, jovens, darem a oportunidade de apresentarem as propostas, para depois quem vai votar acabar por estar muito mais ciente daquilo que vai votar, não votar só apenas no nome de uma proposta, mas sim em algo que já foi explicado, e nessa apresentação também é possível fazer perguntas e levantar questões. Acho que essa foi uma medida muito importante que nós levamos a cabo. Outra delas foi a questão do aumento do valor. Nós passamos de um OPJ 2020, do ano 2020, de 30 mil euros para 2021 para 40 mil euros. Aumentamos 10 mil euros, porque sabemos que cada vez mais as exigências são maiores, os projetos são melhores. Como o Miguel disse aqui, é verdade, é uma parte do orçamento municipal em que são os jovens que decidem, e é importante nós também atualizarmos esse valor. Já fizemos para o ano 2021, aumentamos 30 para 40, este ano vai-se manter o mesmo valor, mas quiçá futuramente até esse valor até não sofra uma alteração e nós possamos, em vez de ter 2 propostas, até poder ter 3 ou 4, ou em vez da proposta ser o valor de 20 mil, ter um valor mais alto. Isso é uma das outras alterações que vamos fazer. Depois fizemos toda a divulgação, distribuímos flyers nas escolas para os jovens votar, ou seja, criamos uma dinâmica muito grande, de forma aqui a projetar aquilo que era o Orçamento Participativo Jovem. Fizemos, vamos continuar a fazer e vamos melhorar, que é por isso que nós estamos cá para todos os dias ir melhorando, para dar esta oportunidade e dar esta ajuda também aos jovens lá em casa, não só para se inscrever, não só para perceberem o que é o OPJ, mas também para na fase final para fazerem a votação. Entretanto, como foi dizendo aí, ia fazer sentido de facto que nesta edição todas as propostas vencedoras acabam por ser descentralizadas e não é só no centro da cidade, mas sim pelas freguesias, que esta é uma mais-valia. O que é que lhe apraz dizer sobre esta circunstância? Sim, eu penso que o município é tudo um só. Todos os projetos que são vindos são bem-vindos, mas acho que nós podemos e devemos também descentralizar. Descentralizar é uma das palavras mais utilizadas no último ano, centralização. E acho que nós também devemos fazer. E a prova disso é que hoje temos aqui 3 propostas, uma delas Vila Boa do Bispo, outra delas que é, o Conselho todo, que é o Skate Park Vila Boa do Bispo, outra delas a música clássica, que vai ser em várias freguesias do Conselho, do município, e as mesas de takeball, que será nos dois parques que nós temos, um no Centro do Marco e outro no Parque Lazer de Alpendrada, e penso que isto é a prova viva que os projetos podem ser distribuídos por várias freguesias e que não tem de ser só necessariamente na cidade, embora que os projetos são apresentados e depois, como eu disse e volto a dizer, os jovens decidem e felizmente têm decidido bem. Miguel Carneiro, esta proposta, este projeto, a nível pessoal, terá um gosto também especial, não só por ser em Vila Boa do Bispo, mas por ser também
presidente da junta da mesma freguesia, como disse, tem um sabor de facto especial. Obviamente. Eu sobre este assunto gostava de ser muito frontal, porque eu posso ser presidente de junta, mas não estou limitado nos meus direitos, enquanto jovem, enquanto cidadão. E também não uso os serviços da junta freguesia para fazer qualquer tipo de promoção das propostas que são apresentadas na freguesia Vila Boa do Bispo. Portanto, deixamos e tenho uma postura de total imparcialidade neste sentido. Claro que, obviamente, promovi esta proposta como exatamente promotor ou jovem proponente da mesma. Enquanto jovem, obviamente que é importante. Enquanto autarca, mais ainda. Nós sentimos que aqui acaba por ser um investimento na freguesia que também valoriza a própria freguesia, mas quanto a este detalhe, também deixem-me dizer que eu tive a felicidade de estar no momento em que, e votei a favor da criação do Orçamento Participativo Jovem, na Assembleia Municipal de Marcanaveses, e a primeira proposta que venceu o Orçamento Participativo Jovem foi exatamente uma proposta minha em Vila Boa do Bispo, que foi o restauro da antiga escola EB1 do Bairral, que agora é o Espaço Tiar, que é um espaço que, se nós olharmos ao tempo e ao impacto desse investimento, que foi um investimento na ordem dos 25 mil euros, é um investimento que já venceu em muito aquilo que lá foi investido, porque é um espaço que desde então passou a ser uma área que costuma ter eventos culturais durante o verão, com cinema ao ar livre, com exposições fotográficas, com workshops, já tivemos lá iniciativas em parceria com as Nações Unidas e por aí fora, e portanto, este tipo de investimentos só vem dar mais vontade e mais ânimo de quem já está ao serviço da população de trabalhar mais ainda. Ana Madureira, também para si, a Ana, cuja atividade profissional também está ligada à música, certamente que vencer esta edição do OPJ e está na origem de um festival de música clássica no Marcanaveses, também dará uma enorme satisfação especial para si. Sim, em parte, digamos que sim. Efetivamente, este festival trata-se de uma iniciativa relativamente pioneira no Marco de Canaveses, ou seja, no âmbito da música clássica, o que temos tido nos últimos anos, pelo menos de que eu tenha memória, são iniciativas de certo modo independentes e esporádicas. Portanto, esteve ausente um pouco este conceito de festival, portanto, de uma verdadeira rede de concertos. E nesse sentido, mais do que a minha satisfação pessoal, eu penso que a satisfação maior será da comunidade por ter efetivamente acesso a este tipo de iniciativas de grande qualidade artística, portanto, de poder conhecer os nossos jovens artistas da nossa região, que sem dúvida reúnem muito talento, muito trabalho e grande nível e qualidade artística. Entretanto, esta é para os dois, ou aliás irá ser para os três. Para a Ana Isabel, também o que é que, do seu ponto de vista, poderia ser feito para motivar ainda mais os jovens a participarem nesta iniciativa? Portanto, como já foi referido pelo Sr. Vereador Paulo Couto, estas inovações introduzidas no OPJ 2021, como a apresentação pública das propostas, presencial e virtual, e também o reforço da verba orçamental a implementar nestas propostas, são sem dúvida medidas que aproximam muito os jovens desta iniciativa. Contudo, eu penso que é do consenso geral de que, portanto, a relação que existe entre o número de votantes e o número de jovens no concelho é ainda bastante desproporcional e por isso nas próximas edições teremos que talvez aproximar-nos mais das escolas, ainda mais do que aconteceu este ano, e quiçá também das associações juvenis, sejam elas desportivas, culturais, etc. Eu penso que isso poderá trazer mais votantes. Muito obrigado. Miguel Carneiro, a mesma questão. É importante e o que é que se deve fazer para que os jovens ainda participem mais neste OPJ? Essa receita para o sucesso, não sei se a vereadora tem ali num bolso de casaco, mas todos nós estamos a ter. Eu acho que acima de tudo, e às vezes falando como um jovem já menos jovem, tudo leva ao seu tempo e, portanto, nós começamos um processo, ou foi implementado um processo no Marcanaveses que não se sabia exatamente o que seria, para que serviria. Entretanto, este Executivo Municipal, e a meu ver muito bem, tem apostado muito na comunicação, na divulgação deste tipo, em todas as edições e agora também na publicitação da própria apresentação das propostas. Eu creio que, como tudo na vida, é preciso serem dados passos firmes e eu creio que em cada ano todos aqueles jovens forem promotores das
propostas serão também embaixadores do próprio programa, porque divulgarão as propostas da votação e serão também os próprios promotores para as edições seguintes. O que eu acho também é que, se nós temos estes jovens como embaixadores, se motivamos, também é, por outro lado, importante este papel da pedagogia na fase mais inicial do processo, dizer, exemplificando, para que é que serve um orçamento participativo jovem, porque as pessoas e os jovens não estão habituados a poder dizer assim diretamente: eu gostava de ter um parque de skate, eu gostava de ter um campo de pádel na minha freguesia. Não sabiam que isto era possível e agora isto permite de forma concreta e direta. Portanto, nós exemplificando e divulgando a priori o programa, eu creio que vão sendo dados passos. Certamente não será amanhã nem depois, mas acho que fazendo os passos de forma sólida chegaremos ao fim do caminho. Ao fim do caminho. Muito obrigado. Eu perguntava também ao Tiago Teixeira, nos últimos anos temos visto várias propostas vencedoras nas áreas do desporto e da cultura, concretamente. Os jovens interessam sobretudo por estas duas áreas ou qual é a tua opinião também? Sim, de facto, essas áreas são algumas das áreas que os jovens estão mais preocupados. No entanto, penso que todas as áreas, também ambiental, são de interesse dos jovens, porque cada vez mais os jovens têm interesses. Em apresentar outro tipo de propostas. Tens já alguma que gostarias de apresentar? Mas sim, possivelmente posso apresentar outra. Estou a pensar. Mas em relação a isto, ao orçamento participativo jovem, penso que é mesmo muito importante haver cada vez mais a participação dos jovens, porque de facto isto o futuro, eu costumo dizer, o futuro marca na vez, isto é para nós, não é? Isto é para nós. E ter uma oportunidade com 20 anos, 21, 22, poder ajudar, digamos assim, o concelho, o município ter alguma liberdade melhoral, digamos assim, o concelho também dá há uma relação de pertença. Este conceito pertence a nós, e acho que isso é importante. Muitas vezes os jovens podem estar um pouco mais desligados, mas é como disse o Miguel, ano a ano, penso que cada vez vai ser maior a participação dos jovens, e penso que isso ao longo dos anos do orçamento participativo jovem marca na vez tem vindo a acontecer. Desde já os parabéns, quer para ti, Tiago Teixeira, quer para a Ana Isabel Madureira, quer para o Miguel Carneiro, os vencedores deste OPJ 2021, mas o que é certo é que vocês foram os projetistas, a ideia é vossa, mas todos num conjunto irão beneficiar destes projetos. Isso é que é o importante. Obrigado, Tiago, por ter estado connosco, por ter disponibilizado esse teu tempo que poderias estar a desfrutar porque estás numa zona balnear. Desejo a continuação de umas boas férias, o feliz 2022, e perguntava, para terminar, ao nosso vereador Paulo Couto, se acredita que neste novo ano de 2022 a Câmara Municipal de Marcanaveses vai levar a cabo também uma nova edição para o Orçamento Participativo Jovem, e se nesse sentido se quer deixar desde já um apelo aos jovens marcoenses para ir pensando em propostas para submeter à próxima edição do concurso, uma vez que o Tiago Teixeira já tinha uma proposta para o ano. Muito bem. Vamos. O ano de 2022 está a iniciar agora. Vamos, muito em breve, preparar o procedimento para levar a reunião de Câmara, para abrir, para afinar os prazos e o timing das candidaturas, da apresentação das candidaturas. Mas importa, deixem-me referir aqui uma coisa mesmo para terminar. Aquilo que o Miguel Carneiro disse que é muito importante. Os jovens que já participaram acabam por ser uns embaixadores muito importantes nisto. E a prova disso tem sido os que participaram nas outras edições, nos outros anos, têm voltado a apresentar propostas, ou então têm estado em grupos onde outro jovem acaba por apresentar, mas eles estão envolvidos. E esta é uma das alterações que o regulamento do OPJ também permite, que é o quê? Em grupo, fazerem uma proposta. Muitas vezes não tem que ser um jovem sozinho a fazer a proposta. Pode juntar com um amigo, ou dois ou três, apresentam uma proposta que é do entendimento deles, e concorrem. E eu acredito que nós, ano após ano, vamos crescendo, ano após ano vamos tendo mais jovens a colaborar e mais jovens a apresentar propostas. Nós vamos continuar a fazer esse trabalho de divulgação, vamos continuar a desenvolver algumas melhorias naquilo que é a forma de divulgação, e vamos também agora tentar, com as escolas, um voto dos jovens. Acho que é importante, porque infelizmente a votação não foi massiva, foi uma votação de uma certa forma baixa, mas também queremos dar mais oportunidade aos jovens. Venceram as propostas que venceram, muito bem, todas elas eram muito boas.
pessoas. Tínhamos uma proposta também que era uma horta que era mais destinada à parte do ambiente, que há um bocadinho falámos só aqui no desporto e cultura, a outra também na área cultural, mas a parte do ambiente também tem sido uma das áreas que tem apresentado algumas propostas. Contudo, desafio a todos os jovens que nos ouvem a apresentarem suas propostas, não terem medo, isto, como costumo dizer, não dói, simplesmente têm que ter um projeto, têm que fazer um fundamento do projeto, têm que perder realmente algum tempo a nível de recolha de orçamentos, de timings, e depois apresentar a proposta. Nós teremos cá depois o município, a comissão técnica para fazer essa avaliação, depois os jovens vão votar. Contudo, apelo mais uma vez aos jovens para que se envolvam neste projeto do Orçamento Participativo Jovem, porque é uma forma também de deixarem a sua marca na sua cidade, na sua freguesia, no seu concelho. É uma prova viva para que daqui a alguns anos não sejam eles os utilizadores ou senhos, mas pelo menos para os filhos que vêm de seguida dizer: isto aqui foi feito na minha freguesia, foi feito na minha cidade, porque fui eu que lancei esta proposta ao Executivo, fui eu que deliberei na altura, fui eu que quis fazer esta proposta, e o Executivo Municipal, a Câmara Municipal, executou, e a prova está dada e continua aqui a nossa marca. Muito obrigado, quero agradecer a todos, ao Sr. Vereador Paulo Couto, Vereador da Câmara Municipal de Marcanaveses, Miguel Carneiro, autor da proposta Skate Park em Vila Boa de Bispo, Ana Isabel Madureira, autora da proposta Festival de Música Clássica, também ao Tiago Teixeira, do projeto das mesas Takeball. A todos, muito obrigado pela disponibilidade, por terem estado connosco. Este foi o tema do Orçamento Participativo Jovem sobre as propostas vencedoras. O meu marco volta de hoje a 8 dias, com novos convidados, com um novo tema a contar consigo. Uma ótima quinta-feira, uma grande semana. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é mala mais.